Esta semana realiza-se o debate do Estado da Nação no Parlamento, na próxima quinta-feira, e o ECO convidou para uma conversa Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social, para, antes desse debate, conversarmos um pouco sobre o estado do país. Francisco, muito obrigado. Obrigado pelo convite. O nosso convite. Eu que agradeço. Vamos começar pela economia. Teve um bom desempenho no primeiro trimestre, muito acima daquilo que era esperado, até pelas várias entidades internacionais, mas o segundo semestre já se espera que seja de forte abrandamento e a zona euro enfrenta mesmo já uma recessão, embora ligeira, que poderá prolongar-se durante o resto do ano. Está preocupado com a situação da economia? Bom, aqui dois aspectos diferentes. Há a questão da evolução estrutural e há a questão conjuntural. Conjunturalmente, a economia portuguesa até respondeu bem. De facto, no primeiro trimestre, vamos ver agora os resultados do segundo semestre, era natural que o que se está a passar na Europa também tenha reflexos na economia portuguesa e haja um abrandamento do crescimento. As previsões vão todas nesse sentido. Não podemos dissociar isto do facto de estarmos neste momento a nível europeu, com uma política de combate à inflação, uma política monetária de combate à inflação, que tem naturalmente algum efeito recessivo. Esperemos que isto, apesar de tudo, há alguns sinais de que a inflação está a regredir, ainda que lentamente em alguns países, e que, uma vez superada essa dificuldade, seja possível, de facto, também promover um maior relançamento da atividade económica. Em relação à economia portuguesa, há, de facto, estes dados conjunturais e depois há os dados estruturais, em que há coisas positivas e há coisas negativas. Não é? As coisas positivas que temos notado e temos sempre valorizado é que hoje temos, nos últimos 10, 12 anos, houve uma evolução do modelo económico português que se tornou um modelo económico a economia portuguesa é mais exportadora. Chegámos a 50%. 50%. Isso é um dado interessante. Depois, se formos ver uma análise mais pormenor, verificaremos que há coisas menos interessantes. Isto é, o crescimento do valor acrescentado não é ao mesmo ritmo. Evoluiu, cresceu, mas é a um ritmo muito menor. O que significa que nós temos que nos empenhar mais em colocar-nos melhor nas cadeias de valor e temos que ter, a nossa economia tem que ter um maior valor acrescentado. Por outro lado, a economia portuguesa é uma economia que vai ter que enfrentar no futuro um mundo que está em grandes modificações. Aliás, nós no Conselho Económico e Social encomendamos um estudo à Universidade do Minho, que foi a entidade que se candidatou e ganhou esse concurso, no sentido de fazer uma antevisão, que está pronto, dentro de dias vai-nos ser entregue, ainda este mês, que é uma antevisão das repercussões daquilo que se conseguem perspectivar como as grandes alterações geopolíticas e geoeconómicas dos próximos anos, a sua repercussão nas economias do sul da Europa e em Portugal, e em particular em Portugal. Já há algumas conclusões que possa partilhar? Não, já há algumas coisas, mas o estudo vai ser entregue agora no final do mês e nós vamos torná-lo público em setembro. Tem duas componentes, uma geopolítica, que é a escola do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Minho, que está a elaborar, e uma geoeconómica, que é da responsabilidade da Escola de Economia. Contam com a participação, aliás, de professores exteriores à própria Universidade do Minho, várias personalidades que têm reflexão e têm estudos sobre esta matéria. Mas o que aponta é nisto. Porque é que fizemos isto? Por uma razão muito simples. Aliás, isto surgiu numa reunião da Concertação Social, logo a seguir ao início da invasão, logo depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Estávamos a debater, com a presença do Primeiro-Ministro, as várias consequências da guerra, e estávamos também a debater uma consequência que era a questão de uma previsível integração da Ucrânia na União Europeia a médio prazo. Da Ucrânia e também de outros países do leste europeu, que já há muitos anos que estão a negociar a adesão à UE, sobretudo na zona dos Balcãs. E o impacto que isso poderia ter nas economias do Sul? Porque uma questão que se vem colocando nos últimos anos é esta, é que impacto teve a adesão dos países do leste europeu, que impacto essa adesão teve nos países do sudoeste europeu. Portugal, Espanha, depois até um pouco a França e a própria Itália, mas sobretudo até Portugal e Espanha. E no fundo perceber como é que essas economias se podem posicionar para um Exatamente, porque a ideia, isto instalou-se em Portugal esta ideia que, objetivamente, a Europa fez bem, esse alargamento era necessário, mas do ponto de vista dos interesses específicos de Portugal e de Espanha, até terá tido efeitos negativos. Teremos perdido capacidade de atração de investimento e poderemos ter tido alguns apoios. Parece que essa forma de abordar a questão é, a meu ver, errada, porque nós temos é que saber antecipar os efeitos para reagir
aos riscos e para solucionar essas questões. E, portanto, ficou ali decidido, até em conversa entre nós e o Primeiro-Ministro, ficou ali decidido, vamos avançar com um estudo. E avançamos. O SES avançou com esse estudo. Esse estudo está quase pronto, neste mês fica pronto, em setembro será divulgado. Portanto, a nossa preocupação há fatores aqui, portanto, isto que é remetendo para as questões estruturais, não é? É uma economia em transição, em resultado da própria transição das economias europeias, a transição ambiental, a transição digital, a adaptação ao mundo pós-pandemia, a preocupação com a reindustrialização da Europa, que é um resultado das constatações que se fizeram a quando da pandemia. Portanto, há uma transição genérica europeia na qual nós também participamos, mas depois especificamente a nossa economia, que é uma economia particularmente débil no contexto europeu, e é uma economia aberta, saber como é que nós nos devemos posicionar. É uma economia que tem que apostar muito nas exportações, não é? Tem que crescer, apesar de já ter crescido muito, elas têm que crescer muito mais. O turismo voltou a ser um motor, mas não, o turismo é importante, eu não desvalorizo o turismo, mas precisamos de outros. E creio que está aí para ficar, mas é evidente que não é só o turismo, precisamos de outros motores. E esses outros motores temos que saber, em primeiro lugar, que mercados é que podemos ter. Nós, por exemplo, neste momento estamos a sofrer os efeitos de estarmos muito dependentes de determinados mercados europeus, não é? Porventura teremos que apostar mais também em mercados não europeus e regressar à nossa tradição atlântica, não é? Quer Atlântico Norte, quer Atlântico Sul. Daí, por exemplo, seja muito importante acompanhar o processo que a gente decorre já há mais de 20 anos, o processo negocial entre a União Europeia e o Mercosul, não é? Que nos permitiria a abertura de mercados para nós, portugueses, muito importantes, o Brasil, a Argentina, o Paraguai, Uruguai, a ver se este ano fica fechado. Pois, vamos ver, eu estive lá no Parlamento Europeu e era para ficar fechado, e a verdade é que havia sempre, eu julgo até neste momento mais por responsabilidade dos países europeus do que dos países do Mercosul, mais por responsabilidade de alguns países europeus, que têm que ver com concorrência no plano agrícola, não é? E com a vida social, os equilíbrios sociais e políticos. Estão a colocar entraves. A França, a Irlanda, a Polónia, mas a França muito particularmente, estão a colocar entraves. Depois dizem que as questões são que ver com o ambiente no Brasil, não tem que ver com problemas internos destes países, colocam entraves, mas isso prejudica, a meu ver, a Europa, em geral, e Portugal e a Espanha muito particularmente, porque seriam mercados para onde os nossos produtos poderiam dirigir, e onde nós temos uma presença histórica. Portanto, esta reflexão toda a questão conjuntural e a questão estrutural é o que nós procuramos sempre articular, e para isso o que é que fazemos? Ouvimos, o SES acolhe contribuições de vários segmentos da sociedade portuguesa, e no caso do capítulo da Distrito da Economia, ouvimos permanentemente agentes económicos e também estudiosos da economia. Tivemos, por exemplo, o ano passado, um grande debate sobre o tema da produtividade, um dia inteiro a debater a questão da produtividade, e convidamos economistas de várias universidades portuguesas, de várias linhas de pensamento económico, que se articularam depois com sindicalistas, com empresários, com representantes da sociedade civil, para discutirmos em profundidade esse tema. Enfim, por falar em antecipar riscos, o Ministro das Finanças tem defendido que é necessário aproveitar este período de maior crescimento da economia e a bonança orçamental que a inflação também está a proporcionar para acelerar a redução da dívida pública. Vem, entretanto, dizer que a meta de 107% do PIB prevista para este ano pode até ser mais baixa, portanto, bater essa meta. Num debate no Parlamento chegou a dizer: nós estamos a fazer de cigarra nesta história. Mas, por outro lado, também vemos o Governo a aumentar a despesa estrutural, portanto, criando um fardo maior para o futuro. Afinal, o Governo é a formiga ou é a cigarra nesta história? Bom, eu diria que a preocupação que o Ministro enuncia é correta. E como falo habitualmente com ele, sei que essa preocupação é genuína, e tem sido essa orientação que ele tem procurado imprimir enquanto Ministro das Finanças. Isto é, não há dúvida nenhuma que a dívida elevada que ainda temos constitui um fortíssimo constrangimento. E viu-se agora, por exemplo, na altura da pandemia, até do pós-pandemia. O que é que nós vimos foi os países com grande capacidade orçamental, com grande liberdade desse ponto de vista, como o caso alemão, aproveitaram uma coisa que foi essencial, que foi uma suspensão de uma proibição das ajudas de Estado na União Europeia. Isso foi uma coisa que nem sempre passou um bocadinho às vezes à margem da discussão política, e foi absolutamente essencial. Isto é, aproveitou-se a pandemia, e bem, desse ponto de vista, para alguns países que eram tradicionalmente contra isto,
com a Alemanha à cabeça, e dizerem, bom, agora vamos suspender a proibição das ajudas de Estado. Isto é, deturpando até um princípio nuclear da livre concorrência, que é um princípio nuclear da União Europeia, e é óbvio que os países que tinham condições para prestar mais ajudas de Estado, prestaram-nas. Logo no início o que se percebeu foi que só o apoio alemão, do Estado alemão ao mundo empresarial alemão, era igual ao somatório de todos os outros países europeus. Isso ia criar aqui uma desigualdade enorme. E julgo que é uma das razões pelas quais se avançou para os PRRs e a União Europeia aceitou coisas que nunca tinha aceitado até então, nomeadamente um endividamento mutualizado. Passaram por aí, não é? Percebeu-se que isto era isto. Isto ia criar aqui uma assimetria final da União Europeia enormíssimo. Mas isso o que é que veio demonstrar? Que, na verdade, os países muito endividados estão muito constrangidos na sua capacidade de responder a situações de crise e de adotar políticas contracíclicas. É preciso criar essa almofada. É preciso criar, não é? Mas acha que se podia ir mais longe ainda neste discurso? Não, eu acho que não me quero pronunciar muito, porque é o debate político político-partidário, haverá uns que se acham que deve ser mais rápido, outros mais devagar. Acho que tem que haver aqui um equilíbrio naturalmente, tem que haver a prioridade, a consolidação orçamental num país que mantém uma dívida pública muito elevada tem que ser uma prioridade, isso não tem a mais pequena dúvida. O ritmo a que isso se faz pode ser objeto de discussão. Agora, não há dúvida que o Ministro das Finanças tem consciência das nossas debilidades nesse domínio, nomeadamente em termos financeiros, com o aumento das taxas de juros, etc. Temos que ter muita precaução. Tudo que seja redução, aproveitar um período em que há maior até arrecadação de receita fiscal por razões excepcionais para promover a redução da dívida, parece-me positivo. O ritmo a que isso se faz, bem, isso já é no domínio do debate político-partidário, não quero entrar muito nisso. Isso significa também reduzir os apoios que são dados à economia, como têm pedido os bancos centrais? Eu julgo que esses apoios têm que ser sempre muito bem justificados. O que se justifica numa época destas é atender sobretudo aos mais necessitados e aos mais carenciados. E aí o Estado tem a obrigação de o fazer. Porque uma crise desta natureza não afeta a todos por igual. Os mais carenciados, que já por si vivem numa situação de maior dependência, podem ficar numa situação aflitiva. E, portanto, tem que haver apoios devidamente orientados e explicados. E esses são absolutamente imprescindíveis. O Banco Central Europeu, eu quando ouço as declarações da Presidente do Banco Central Europeu, muitas vezes penso que ela está-se a referir a outro tipo de economias, e nem tanto à economia portuguesa, economias maiores, e onde realmente o risco desses eventuais apoios poderá ser maior no que diz respeito ao combate à inflação. E não esqueçamos que há países muito mais poderosos e ricos do que nós que estão a lidar estão a lidar de maneira diferente, e pior, porque o problema da inflação lá está a ser maior do que aqui em Portugal, em Espanha, etc. Mais difícil de resolver. Portanto, eu acho que muitas deste discurso que ela tem produzido, nomeadamente o que fez aqui em Portugal aqui há umas semanas, se dirigia mais a outros governos e outros países. As medidas em banda larga, tipo o IVA zero, os apoios nos combustíveis, acha que devem ser retirados? Não, eu não acho que devam ser retirados, acho que têm que ser ponderados sempre, quer dizer, são medidas excepcionais que se podem justificar em circunstâncias excepcionais. Julgo que algumas dessas medidas de facto tiveram o efeito de controlar uma parte da inflação. São socialmente as mais justas, é uma discussão, são economicamente as mais racionais, é outra discussão, mas eu nesse aspecto procuro não me envolver muito naquilo que é uma discussão normal entre o governo e as várias oposições. Diria que estrutural, no plano geral, e é aquele em que me pronuncio, há aqui dois objetivos que têm que ser cumpridos. Primeiro, evidentemente, temos que resolver o problema da inflação, e aí o Banco Central Europeu tem que adotar as medidas necessárias para que isso aconteça. Em segundo lugar, os governos dispõem de um instrumento que são as políticas orçamentais para fazer face a situações especiais de maior carência, de maior vulnerabilidade, e é o que eles têm feito em geral A política orçamental este ano foi ligeiramente contracionista. Essa deve ser a tendência a manter nos próximos anos? Eu penso que quando estamos a falar de um processo de consolidação orçamental, não podemos ao mesmo tempo estar a falar de políticas muito expansionistas, não é? Porque é uma contradição nos termos. Agora, também não é uma política, as políticas que temos seguido não são políticas agressivas, contracionistas, agressivas, nem aqui nem lá nenhum na Europa. Não é? Na verdade, houve uma mudança na Europa muito significativa, que foi quando o Draghi fez aquela certa afirmação de que faria tudo para defender o euro. Isso alterou tudo, não é? A forma como os mercados passaram a lidar com o euro. Não é? Isso mudou radicalmente, só isso é responsável
por uma redução muito significativa dos déficits orçamentais de vários países, nomeadamente Portugal. Isso foi uma mudança drástica na política europeia e foi positiva. E revelou a importância da Europa e a importância de haver uma voz forte à frente de uma instituição como o Banco Central Europeu. A partir daí as coisas melhoraram, não é? E têm vindo a melhorar, e penso que o que está hoje em causa na Europa e a discussão que se está a fazer, mesmo ontem, anteontem, que se fez, é um pouco essa discussão que é o ritmo a que nós devemos prosseguir determinadas políticas, porque evidentemente que há sempre o risco também de se exagerar no tom e de termos agora a Europa confrontada com uma grande recessão. Isso seria muito, muito negativo, até num momento em que, para além disso, há problemas políticos sérios, não há crescimento de extremismos na Europa, e se tivéssemos agora uma crise económica, isso seria um caldo de cultura muito favorável ao crescimento desses discursos extremistas por essa Europa forte. Portanto, há aqui que ter uma devida ponderação. Mas, repito, o Banco Central Europeu faz o seu trabalho e outros terão que fazer também o seu que são os governos a nível nacional nas políticas orçamentais e o Conselho Europeu, portanto, os governos no seu todo a nível europeu. A contestação social tem vindo a crescer. Até maio foram entregues mais de 750 pré-avisos de greve, o que equivale a cerca de 70% do total do ano passado, o que significa que a este ritmo, portanto, este ano ficará muito acima de 2022. Acha que, de facto, vamos continuar a assistir a um crescimento da contestação social? A história o que nos ensina é que sempre que há situações de inflação, há tendência para haver um aumento da conflitualidade social, por uma razão muito simples, que evidentemente um dos instrumentos fundamentais de combate à inflação acaba por ter efeitos recessivos, pelo menos em alguns setores. Há um momento de perda de poder de compra. O que é desejável é que não afete a todos por igual, isto é, que aqueles que são mesmo afetados dramaticamente não sintam esse efeito. E isso, julgo que essa preocupação tem sido uma preocupação comum à generalidade dos governos europeus. Mas há setores que são afetados e, portanto, é natural que haja um aumento da conflitualidade social. Nós temos acompanhado isso. Não estamos, felizmente, Portugal está muito longe de outros países, basta ver as imagens que nos chegam quase todos os dias de França, para sabermos que há, de facto, ali um nível de conflitualidade social num país que é muito mais rico e onde as pessoas vivem muito melhor do que em Portugal. E, apesar não vê Portugal a chegar a esse nível? Não acho que haja esse risco, muito francamente. Acho que haverá conflitualidade, que terá que ser devidamente tratada, é normal, faz parte da vida das sociedades, tem que ser tratada e respeitada, mas há áreas mais específicas em que me preocupa essa conflitualidade social que se deve arrastar. O caso da educação, não é? Nós não podemos manter uma situação como esta muito mais tempo. Isso está a destruir a escola pública portuguesa, não tenho dúvidas nenhumas, ou está pelo menos a fragilizá-la fortemente, e os números que tenho observado de transferência de alunos do público para o privado é indicador disso mesmo, nem sequer é indicador, é indicador mesmo disso mesmo, portanto há aqui um problema. Continuamos a verificar que há graves problemas a nível do SNS, portanto também ali há dificuldades sérias. Aqui agora também se somam greves, não é? E que também se manifestam agora em greves, portanto há ali dificuldades sérias nos tribunais, não? Arrasta-se uma situação que está a ter consequências que nós, porventura, ainda nem estamos a ter plena consciência do que isto significa de atraso nos processos judiciais, com consequências gravíssimas para o funcionamento em geral do país. Portanto, são áreas que até têm que ver mais com o próprio Estado, não é? Onde essa conflitualidade social são as áreas onde o Estado está pior. São áreas em que há conflitualidade, não digo que está pior ou melhor, mas são áreas de muita conflitualidade e que são áreas nevrálgicas, quer dizer, a educação é um tema que me preocupa muitíssimo, porque nós tivemos uma situação anormal que foi a pandemia, que teve consequências negativas no processo educativo, necessariamente teve que ter. As crianças ficaram durante largos meses em casa e o processo de aprendizagem foi seguramente prejudicado. A seguir temos um ano marcado por sucessivas greves, não é? E por um ambiente para além das greves, num ambiente de mal-estar profundo. Temos uma série de anos de estabilidade no ensino. Isso aparentemente mantém-se. Já há anúncios de que no início do próximo ano letivo vai haver greves, logo no início. Há uma instabilidade enorme no mundo educativo. Isso é muito negativo. E eu julgo que isso tem que haver aqui um esforço conjunto do governo, dos sindicatos, tem que haver aqui qualquer coisa que tem que ser feita no sentido de ultrapassar rapidamente essa situação. Na
questão da saúde, a mesma coisa, quer dizer, nós temos agora também a indicação de que estamos a ter, ou pelo menos o risco de termos algumas greves. Uma greve na saúde tem sempre uma repercussão muito, muito negativa. Assim como nos tribunais. Estamos a falar, de facto, de setores fundamentais, mas também temos greves um setor onde temos tido muitas greves é na CP, também afeta muito a vida das pessoas. Portanto, nós diria que a conflitualidade social mais grave está identificada, são ali naquelas áreas. Depois haverá certamente alguma conflitualidade. Temos também assistido a muita contestação nas ruas de jovens por causa do acesso à habitação, a dificuldade do acesso à habitação. Enfim, somando isto tudo, se acabou de falar, mais este grave problema do acesso à habitação, diria que a coesão social em Portugal pode estar a degradar-se? Em alguns setores há alguns sinais inquietantes. Essa questão que referiu da habitação é particularmente preocupante. Não há dúvida nenhuma que nós temos um gravíssimo problema a nível de habitação em Portugal, que se tem vindo a agravar. E agora há uma política, o Governo avançou com uma série de iniciativas, vamos ver qual é o resultado das mesmas. Há dinheiros disponíveis no PRR para promover a construção de habitação, mas nós temos um setor que foi um setor que entrou em crise muito profunda. De facto, no período da crise, da aplicação das medidas da Troika, na sequência da grave crise que nós enfrentamos, houve uma redução muito significativa do número de empresas e do número de trabalhadores nessa área. E essa recuperação é difícil. Isso que se traduziu-se numa crise a nível da construção e da oferta. Nós passamos de uma situação extrema para outra. E nós hoje temos um problema sério a esse nível, não há dúvida nenhuma. E aqui terá que haver provavelmente uma articulação de políticas públicas e a iniciativa privada para resolver esse grave problema. Mas é evidente que, sobretudo nas zonas de Lisboa e do Porto, o problema da habitação é dramático, nomeadamente para os mais jovens. Os preços são absolutamente escandalosos, não é? Se compararmos com o que se passa com o poder de compra. Se nós compararmos os preços da habitação em Lisboa com as principais cidades europeias e depois compararmos o poder de compra dos portugueses com os habitantes dessas cidades europeias, a diferença o desfazamento é brutal. Não é? Portanto, isso tem consequências. Portanto, isso é um sinal que a coesão social em Portugal pode estar é sinal. Sim, eu creio que isso não há dúvida nenhuma. Não é só, a questão da habitação não é um problema estritamente português. Em Espanha o processo eleitoral, eu vejo que todos os partidos dedicam um grande interesse à questão da habitação e têm dito que essa tem que ser uma prioridade, porque em Espanha também é. E noutros países europeus, por exemplo, a Suécia tinha há 10 anos ou 8 anos atrás exatamente um problema muito grave, que foi devidamente quantificado, faltam-nos não sei quantos milhares, agora não tenho presente o número de habitações, e resolveu. E resolveu, com políticas públicas em grande parte, mas seja com públicas ou com privadas ou com uma articulação, isso também tem que ver com... Mas acha que que agora já tem a sua versão final, aprovada na especialidade, este pacote mais habitação... Vamos ver. Agora vamos ver como é que isto funciona. É um instrumento que vai resolver o problema? Não sei se vai resolver, é um instrumento. Foi recebido com muita contestação? Sim, foi recebido com contestação, foi sujeito a muitas alterações, o resultado final é muito diferente do projeto inicial, portanto significa que houve abertura para acolher muitas críticas. Vamos ver qual é a solução agora, que o problema é hoje dos problemas centrais para uma parte significativa da sociedade portuguesa. Para os mais jovens, para a questão da mobilidade das pessoas em termos geográficos, como é que alguém pode trabalhar em Lisboa, no Porto, sair das suas cidades e trabalhar em Lisboa. Com isto não quer, é evidente que há aqui até uma questão que se pode colocar. As pessoas não devem ser incentivadas a abandonar as pequenas cidades e a vir para os grandes centros urbanos, mas às vezes têm que o fazer, não? Devido às suas profissões. E é impossível fazê-lo porque não têm, e eu conheço as pessoas, nomeadamente pessoas que trabalham comigo, que vivem muito longe do centro de Lisboa porque não têm capacidade, e não são pessoas que propriamente estejam com os salários mínimos e que vivem muito longe do centro da cidade, e muito longe até porque não têm, porque é quase uma imposição, e no Porto passa-se a mesma coisa. Tem que haver aqui uma articulação de políticas, também tem que haver uma mudança provavelmente a nível do ordenamento do território, tem que haver maior investimento noutras zonas do país, não contrariar esta tendência para a concentração nas áreas metropolitanas, e tem que haver várias políticas coincidentes e que concorram para a resolução do problema. Vamos ver, não sei se vai resolver ou não, mas percebe-se que em Portugal se compreendeu que isto é uma prioridade, não apenas o Governo, mas as oposições, e acho que até a sociedade portuguesa percebeu que a questão da habitação
tem que ser uma prioridade da ação política e isso já é em si mesmo positivo. Então vamos passar justamente para a política. Faz favor. Portanto, o Governo acabou de ter a 13ª baixa em 15 meses de maioria absoluta. Desta vez o Secretário de Estado da Defesa, que é erguido num caso de suspeita de corrupção. Temos também o Ministro dos Negócios Estrangeiros sob pressão, justamente devido às suspeitas que recaem sobre o seu antigo Secretário de Estado. As condições de governação voltaram a ficar seriamente abaladas? Houve aqui um processo realmente estranho, quer dizer, creio que não há ninguém que não tenha notado que este primeiro ano foi um ano estranho, uma maioria absoluta, onde havia todas as condições para tudo correr muito bem, as coisas de facto não correram bem, sobretudo desse ponto de vista. Depois até há resultados, se formos ver, económicos que são favoráveis, mas há aqui coisas que correram mal. A maioria absoluta era suposto garantir estabilidade política. Sim, pois sobretudo aí, quer dizer, a ideia é que com maioria absoluta haveria uma grande estabilidade política de que o país precisa, de facto. Nós não podemos viver permanentemente em instabilidade política. E essa expectativa de estabilidade saiu claramente frustrada devido a uma sequência de situações que não lhe sei responder exatamente porque a única coisa que posso dizer é que espero que isto agora se modifique, não é? Porque estas situações, cada vez que sai alguém do governo, não é bom isso. Saírem por estas razões. Dizemos, bom, é agora que a coisa vai se pacificar. É verdade, mas não acontece. Não tem acontecido, é um facto. E agora houve mais uma demissão. Portanto, houve aqui coisas que correram mal desse ponto de vista. Eu tenho algum cuidado em comentar, porque como estou muito afastado da vida partidária, não ao ponto de não saber o que se passa e de não acompanhar diariamente as coisas, como é evidente, mas não faço parte de nenhum órgão partidário, há muitos anos que não faço parte da direção do Partido Socialista, que é o meu partido. Tenho, pela posição que desempenho, também procuro, pelo cargo que desempenho, procuro só pronunciar-me em momentos que acho que tenho o dever absoluto de o fazer. E, portanto, não entro naquilo que é uma disputa que as oposições e a comunicação social têm alertado bem para as insuficiências nesse domínio. A única coisa que posso dizer é esperar, projetar uma expectativa de que as coisas melhorem desse ponto de vista, porque não há dúvida nenhuma que também não vejo nenhuma razão para que esta situação prossiga. Uma remodelação ajudaria a melhorar a situação? Não sei francamente, porque não tenho nenhuma noção do que perspectiva tem o Primeiro-Ministro sobre esse assunto. Eu vejo várias pessoas a falar da questão das remodelações, mas não tenho que pronunciar sobre isso. Um deputado do PST, Pinto Moreira, foi acusado também num processo de corrupção. Tivemos buscas domiciliárias ao antigo presidente do PST, Rui Rio. Acha que são investigações com motivação política ou é um sinal? Há que separar as coisas. Há que separar ainda há muita corrupção no país. Não há que separar as coisas. Eu entendo que o que se passou aqui há dias em casa do Dr. Rui Rio é de uma gravidade extrema. As pessoas entrarem, a Polícia Judiciária, por decisão do juiz de instrução, com a participação do Ministério Público, entrarem em casa do antigo líder do PS nos termos em que entraram, com a comunicação social atrás, do meu ponto de vista, já ultrapassa o domínio da mera investigação. E sabendo o motivo que é, e depois que sabendo o motivo que era supostamente um grupo de pessoas que seriam pagas pelo grupo parlamentar e estariam a prestar serviço no partido, sendo que isso é praticamente inextricável, a separação de fronteiras entre o grupo parlamentar e o partido. E que isso é de facto uma prática comum a todos ou quase todos os partidos políticos. E é dessa perspectiva, porque é muito difícil, eu fui líder parlamentar muitos anos e era muito difícil determinar se uma pessoa que está a trabalhar no grupo parlamentar não está também articulada com o partido e a pessoa que está a trabalhar para o partido não está articulada com o grupo parlamentar, porque é o mesmo corpo. E, portanto, estão claramente articulados, isso é. Ora, eu entendo que o que se passou, nos termos em que se passou por esse motivo, já não é apenas uma investigação judicial. É um processo político-mediato, é uma iniciativa político-mediática que visa, de facto, pôr em causa, não sei se é consciente ou inconscientemente, por parte de todos os agentes intervenientes no processo, mas que visa pôr em causa a credibilidade das instituições democráticas. Isto não é defesa
corporativa do... Primeiro, não é o Dr. Rio, não é do meu partido. Já travei uma eleição com ele e até a perdi para a Câmara do Porto há muitos anos atrás. Portanto, estou à vontade. Não é a defesa corporativa de ninguém, nem de classes políticas nenhumas. É a defesa das instituições do regime democrático. Eu entendo que a forma que há hoje zonas de sombra no funcionamento do sistema judicial, do poder judicial, há claramente disfuncionalidades gravíssimas no funcionamento do poder judicial, e isso não é uma questão meramente do sistema judicial. Isso é uma questão eminentemente política. Porque se o poder judicial num país está a funcionar mal, isso é uma questão exige uma intervenção política. E exige uma intervenção política, seja ela qual for. Não no sentido dos políticos se imiscuírem nas investigações em concreto, isso é que seria grave, evidentemente, mas no sentido de dizerem, se há aqui uma disfuncionalidade, isto tem que ser repensado. Como é que se deve repensar? Não é a minha, neste momento, nem devo dizê-lo, nem sequer é a minha área de reflexão e de trabalho, nunca trabalhei nessa área da justiça, mas a verdade é que é evidente para qualquer português, creio eu, que olhe para isto com um mínimo de atenção e de lucidez e de objetividade e de independência, é evidente que há aqui gravíssimas disfuncionalidades no nosso sistema, no funcionamento do nosso sistema judicial. E não me venham dizer que isto resolve-se apenas com uma autorregulação do sistema judicial. Já se percebeu que não se resolve. Há aqui responsabilidades de quem tem a responsabilidade última da organização política do país. E esses são os responsáveis políticos. Veremos o que é que vai acontecer. Mas eu entendo, já o disse e repito, que o que se passou há dias em casa do Dr. Rui Rio foi algo que lesa claramente a imagem, o prestígio e a dignidade das instituições democráticas. E há uma sucessão de casos, uns maiores, outros mais pequenos, nesse sentido, que indiciam, na verdade, que há aqui qualquer coisa de muito perigoso, nomeadamente a relação que se estabelece entre segmentos do poder judicial, do sistema judiciário, e alguma comunicação social. Quando se entra em casa de um antigo líder do PSD com televisões e com órgãos de comunicação social atrás e se monta um verdadeiro circo em torno disso, evidentemente que há aqui um propósito. Isso é perverso. É perverso, põe em causa, não sei até se é criminoso, admito, que se possa colocar já essa questão do plano porque o que se visa é crime. Hoje há vários países onde ocorreu uma coisa nos últimos anos que foi uma tentativa de criminalizar a própria atividade política, atacando indiferenciadamente e atacando até particularmente às vezes alvos que são alvos quase simbólicos. O Dr. Rui Rio, para o bem ou para o mal, com as suas características, é em Portugal uma das referências de um político de grande rigor e de grande exigência. Portanto, atacá-lo, insinuar quase, afinal de contas estamos também aqui perante um criminoso, foi o que eles quiseram fazer, claramente. Isso ataca a essência da democracia portuguesa. E acho que ninguém pode ficar mas não é também tranquilo perante isto. Não é um sinal também de que há um problema de corrupção que persiste em Portugal? Porque aqui não é corrupção nenhuma, veja. Não, eu refiro-me aos outros casos. Os outros casos, o deputado de Estado da Defesa. Vamos ver, em Portugal existe corrupção, tem que ter combatida. Em Portugal há corrupção, como há noutros países. E a corrupção, nas democracias há uma grande vantagem, é que na democracia nós discutimos isto abertamente e a possibilidade de combater a corrupção é muito maior do que em qualquer regime ditatorial, onde por definição não há condições para a combater, que são por definição corruptos, pela sua própria definição. Em Portugal há corrupção e provavelmente há que ativar mais rapidamente alguns instrumentos e algumas instâncias até de combate à corrupção em Portugal. Sobre isso ninguém está em desacordo. Aliás, devemos concentrar-nos nisso. E o sistema judicial deve verdadeiramente concentrar-se nisso. É desistir da justiça espetáculo e investir na justiça a sério, na justiça que visa justamente tratar essas questões e levando a uma punição severa de quem é corrupto. Isso aí sobre isso. Agora, quando se tenta criar a ideia de que tudo é igual, quem é que beneficia? Os corruptos e os extremistas. Quando se consegue lançar a ideia difusa de que afinal de contas é tudo igual, quem é que vai beneficiar com isso? Os criminosos, os verdadeiros criminosos, os verdadeiros corruptos e, do ponto de vista político, os extremistas e os demagogos. E isso tem consequências gravíssimas para uma sociedade. Mas acha que há uma estratégia deliberada nesse sentido? Eu não digo que haja uma estratégia deliberada, mas há de facto aqui comportamentos que são gravíssimos e que mereciam ser devidamente analisados, porque há demasiados casos em que esta situação ocorre para não pensarmos que isto seja tudo produto do acaso. Nós verificamos, por exemplo, noutros países que houve uma infiltração do sistema judicial pela extrema-direita. A extrema-direita infiltrou o sistema judicial. E isso teve consequências perversíssimas para esses países. Mas acha que não estou a dizer que eu não tenho nenhum dado, que em Portugal tenho tido cuidado de dizer, que não posso afirmar porque não tenho nenhum dado, mas
objetivamente constato alguns comportamentos que me levam a admitir essa possibilidade. Não digo que seja real, mas admitir pelo menos essa possibilidade. E isso deixa-me profundamente preocupado. Eu creio que hoje nós temos razões para ter uma série... Eu sempre defendi o sistema judicial, dizendo que confiava no sistema judicial, até achava importante que alguém que está na vida pública pugnasse por garantir que as pessoas confiassem no sistema judicial. Pois neste momento eu não confio no funcionamento de alguns segmentos do sistema judicial em Portugal. E isso é das coisas mais graves que podem acontecer. Se não percebermos isto, não estamos a perceber nada. E os responsáveis políticos que se demitirem de assumir plenamente as suas responsabilidades nesta matéria estão a cometer eles próprios um crime perante o país porque se estão a demitir de defender o regime democrático. Tivemos a aprovação na quinta-feira passada do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, um relatório que foi muito contestado pelos outros partidos, considerado parcial, falacioso, e o PS acabou a aprovar sozinho o relatório. Acha que isso acaba por ser desprestigiante para... Bom, felizmente é isso que acontece habitualmente. Talvez tenhamos que repensar o modelo de constituição das comissões de inquérito. Porque à partida nós já sabemos que muito provavelmente o resultado final vai ser, sobretudo quando há maioria absoluta, assegura a linha que quer e os outros todos vão contestar. Eu não quero pronunciar-me se o relatório está bem ou está mal feito e quem é que tem razão ou não tem nesta disputa, porque julgo que não me devo meter nessa questão. Agora é evidente que este modelo é um modelo em que à partida já sabemos mais ou menos os resultados finais. Devia haver uma atuação mais independente. Talvez uma atuação no sentido de exigir uma maioria de 2/3, ou um modelo de escolha de outra natureza. Há sítios no mundo em que, por exemplo, são sorteados ou exigem-se as 2/3 justamente para garantir que não há aqui uma situação como aquela que nós sabemos que existe em Portugal, os resultados estão praticamente antecipados, não é? Isso realmente desprestigia. Eu, quando ponho em causa o sistema judicial, também não ignoro que há gravíssimos problemas no nosso sistema político. Há gravíssimos problemas, não tenho dúvida nenhuma. Quais é que destaca? Nomeadamente o Parlamento. Acho que nós temos vindo a assistir a uma degradação do Parlamento muito grande nos últimos anos, por várias razões. Perda da autonomia de muitos deputados. São poucas as vozes que se elevam com verdadeira independência, excesso de seguidismo em relação às direções partidárias, e isso é muito negativo. Portanto, há muitos problemas também ao nível dos responsáveis políticos. Eu estou à vontade até para falar do sistema judicial, porque tenho contestado muito o funcionamento dos partidos políticos, a forma fechada, às vezes também perversa, como funcionam. Portanto, há aqui problemas sérios a vários níveis. E não há dúvida nenhuma que este modelo de funcionamento das comissões parlamentares de inquérito não é propriamente aquele que mais prestigia a imagem do Parlamento português. A CRESAP diz que estão a aumentar os concursos para dirigentes na administração pública, em que não encontra os 3 finalistas necessários, e isso acaba por permitir ao Governo liberdade de escolha para decidir quem quer para o lugar. Além do Parlamento, estamos também a assistir a uma degradação dos quadros superiores do Estado? Julgo que esse também é um risco que estamos a enfrentar. Julgo que esse é um problema. Nós estamos com dificuldades em garantir a vinda para a administração pública das pessoas mais qualificadas. Esse é um problema que julgo que já se vem a arrastar há alguns anos. E, por outro lado, há um risco real, assim sendo, de colonização da administração pública por parte dos partidos de poder. Hoje um, amanhã outro, há um risco real disso acontecer. Por exemplo, esta questão dos grupos parlamentares. Evidentemente que nos grupos, porque já discuti isso nos últimos dias com vários colegas seus, é evidente que nos grupos parlamentares as pessoas que têm que ser nomeadas têm que ser pessoas de confiança política. Os assessores parlamentares ou os funcionários do partido. Aí não há dúvida nenhuma. Portanto, são pessoas de confiança política. Em Portugal nós deveríamos fazer uma delimitação muito clara do que são os lugares de confiança política e os que não são. O que não é aceitável depois é que no Instituto de Emprego, na Segurança Social, em empresas públicas, em vários organismos do Estado, as pessoas sejam nomeadas em função de critérios de proximidade pessoal ou de proximidade político-partidária. E eu julgo que isso, infelizmente, é uma tradição que ainda se mantém em Portugal. E isso isso prejudica imenso a qualidade e o prestígio da administração pública. Portanto, era preciso, de facto, aí sim, definir com todo o rigor que há concursos e que esses concursos são respeitados e que não há aqui, que os concursos não são meros formalismos, são realmente algo de muito, porque as pessoas não são, por exemplo, nomeadas em comissão de serviço para depois a seguir serem nomeadas por concurso. Isso eu acho muito perigoso e degrada muito. Mas temos um Estado hoje mais fraco do que já foi?
Não sei se houve uma época em que as pessoas com maiores aptidões científicas e técnicas tinham até gosto em trabalhar no Estado. Não é? Isso mudou, é um paradigma que mudou praticamente em todo lado, não é só em Portugal. Julgo que temos alguma dificuldade preciso no tratamento. E essa tem que ser uma preocupação, que é a qualificação da administração pública em Portugal. Julgo que deve ser uma preocupação, e é com certeza uma preocupação do Governo e das oposições. Enfim, para terminar, um tema que é dos principais que está na agenda do Governo, que é a privatização da TAP. Concorda que deve ser vendida a maioria do capital da companhia? Sim, não tenho nenhuma discordância em relação a essa solução. Aliás, nunca tive. Eu nunca fui propriamente um grande entusiasta da nacionalização da TAP. Não foi uma questão que me entusiasmasse particularmente, pelo contrário. Portanto, até fiquei muito isolado na altura no Partido Socialista. Portanto, não fui eu que mudei de posição nesse domínio. Foram outros que mudaram de posição. Mas a maioria do capital, claro. Eu fico satisfeito com isso. Eu penso que haver uma privatização só pode ser nestes termos. Quem é que se vai meter numa empresa? E se partilha dos receios em relação ao grupo IAG, dono da British Airways e da Ibéria? Julgo que seria vantajoso garantir uma grande autonomia estratégica da TAP. E não há dúvida nenhuma que aqui pode haver um conflito com a Ibéria. Isso não há dúvida nenhuma. Há aqui uma questão até quase geopolítica, não é? E nós sempre tivemos aqui, e temos que ter essa preocupação. Se queremos, nós estamos inseridos no mesmo espaço, que é o espaço europeu. Nós e a Espanha temos muitas áreas em que temos interesses coincidentes, mas há algumas áreas em que concorremos. E os espanhóis sabem isso. E nisso eles não abdicam. É bom também que Portugal não abdique. Muito bem. Muito obrigado, Will. Muito obrigado por esta conversa. Obrigado. Muito obrigado.